Vou começar agora com o professor PH, professor Paulo Henrique, bom dia, seja bem-vindo. Aqui é o Bom Dia Meu Norte aos mais de 1 milhão de amigos, obrigado pela participação. Logo cedinho, de cara eu já convido a você a assistir os vídeos do professor lá no TikTok. Como é que tá lá no TikTok, professor? É professor Bom PH? dia, Edson. É professor PH? É @professor Paulo Henrique. Tá assim, né? Já estamos chegando aí a 100 mil seguidores no TikTok, 100 mil seguidores, né? Do TikTok. Eu tenho certeza... Falando de Covid. Você já, no seu feed aí do TikTok, você já deve ter visto o rosto do professor. Professor, eu estava comentando agora aqui há pouco que nesse mesmo período, no ano passado, a pauta do jornalismo era a procura por kits de intubação. Né? Na busca incessante de kits, o que aumentou o preço, a demanda aumenta e o medo da escassez desse kit. E hoje, graças à vacina e graças à ciência, a gente está na busca de testes, né? Eu queria que o senhor explicasse didaticamente, de fácil entendimento para quem está em casa. A gente viu agora 15 milhões de infectados, o recorde no mundo inteiro. Ah, mas o Brasil, a gente não tem visto tantos casos, pelo menos noticiado oficialmente. É a testagem a diferença? Oi, Edson. Antes de mais nada, bom dia para você. Obrigado pelo convite de estar aqui. Bom dia ao telespectador da Rede Meu Norte. Na verdade, eu posso até relatar uma experiência que aconteceu comigo, porque ontem eu fui fazer teste de Covid, eu e minha esposa aqui em Teresina, no posto da Zona Leste, que foi determinado pela Fundação Municipal de Saúde. E chegando lá, eu cheguei por volta de 12h30, né? A minha esposa testou positivo, eu testei negativo, eu estou isolado aqui no quarto e ela no quarto dela, estou até no quarto do meu filho, mas o que eu pude perceber é que após 1 da tarde, quando começou a testagem, voltaram pelo menos 70 pessoas sem conseguir a senha. Eles estão fazendo testes, 100 testes pela manhã, 100 testes à tarde. Agora, vamos raciocinar. Se foram realizados 100 testes à tarde e voltaram ao menos 70, porque eu fiquei observando isso, num dado momento eu perdi as contas, esses 70, alguns deles não irão voltar hoje para fazer o teste. Alguns poderão voltar e os que voltarem com um certo atraso vão perder uma janela imunológica que permite fazer o diagnóstico positivo. Alguns poderão dar falso resultado negativo, por exemplo. Então, quer dizer, a estatística da epidemia no Brasil multiplica isso por 5.570 municípios desse país. A estatística está toda enviesada. Então, se a estatística não é confiável e está enviesada, como que as autoridades de saúde, como que os profissionais de saúde vão estabelecer protocolos para nós vencermos a pandemia? É triste isso. É muito triste. A gente vê, por exemplo, os Estados Unidos, é um negócio surreal. Lá, as empresas privadas de laboratórios, elas instalam em estacionamentos de supermercado, estacionamentos de shopping, elas realizam o trabalho, entregam em 2 horas e quem paga é o governo federal, os impostos, claro, né? Mas com isso eles conseguem ter um controle, conseguem para onde ir. E possivelmente lá você deve ter presenciado, deve ter um aplicativo onde você agenda o local do teste, tem algum QR Code para depois você acompanhar esse resultado, enfim, aqui a coisa está um pouco solta, um pouco não, muito solta, né? Só para você ter uma ideia, esses números que estão sendo mostrados pelo consórcio de imprensas no Brasil, então veja, o Brasil é o único país que tem um consórcio de veículos de comunicação entrando em contato com as secretarias estaduais para quantificar o número de casos, porque os dados oficiais estão há mais de 1 mês fora do ar, perdidos aí, tá? Então, quer dizer, esses números aqui estão subestimados. Existe um Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde vinculado à Universidade de Washington, que já disse que o Brasil está tendo hoje, a cada 24 horas, mais de 1 milhão de casos de Covid-19. Tá? Esses dados não aparecem, porque simplesmente a gente não tem como quantificar isso de uma maneira consistente. Professor, a gente vê Brasília já começando a fechar, proibindo festas e eventos. A Austrália, depois de começar a maconha é legalizada lá na Austrália, Canadá. Depois de eles exigirem o comprovante de vacina para a compra de bebidas, e maconha quadruplicou o número de o pedido, né, o número de vacinas. Aqui nós não temos essa legalização, porém tem a venda de álcool e tabaco. Seria uma das medidas necessárias para aumentar essa vacinação, tendo em vista que diminuiu um pouco, freou um pouco?
Pois é, então países que têm uma coordenação central, como Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, os próprios Estados Unidos, eles montam estratégias para estimular as pessoas a se vacinar. E a vacina funciona muito bem. As pessoas dizem, mas a Ômicron, e aí eu quero fazer aqui uma pequena ressalva, que numa fala ontem do próprio presidente da República, ele disse que a Ômicron seja bem-vinda ao Brasil. Tá? Então, quer dizer, nós não podemos achar que seja bem-vindo um vírus que causa morte. Ômicron tem causado morte no mundo, é bem verdade que no nível menor do que a variante Delta, mas a grande diferença da Ômicron, Yeldson, é que ela se expande muito rapidamente. E essa expansão muito rápida, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o pico de casos que houve no ano passado foram 350, 400 mil casos num único dia. Lá já vai com 1,5 milhão de casos por dia. Então, isso faz com que uma parcela da população que precisa da ajuda do hospital aumente rapidamente num curto espaço de tempo, procuram os hospitais, médicos, enfermeiros, são seres humanos, adoecem, têm que se afastar. Então, essa sobrecarga hospitalar, ela é muito lesiva, muito nociva. E a vacina, ela tem o condão de aliviar os sintomas. Quem toma a vacina, se contrair a Covid, contrai numa forma branda, numa forma leve, que não vai precisar ir ao hospital. Professor, existem alguns vídeos que circulam nas redes sociais, infelizmente, né, que são fake news, falando, olha, a terceira dose pode dar problema de coração, pode dar problema em órgão tal. É importante a gente trazer a verdade para mostrar para o telespectador, aquele que não tomou a terceira dose e está receoso de tomar a terceira dose. O que a ciência diz sobre isso? E eu vou me permitir me dar como exemplo, até devassando um pouco da intimidade da minha família, mas eu acho que nesse momento, experiências que a gente vivencia e que podem ajudar as pessoas a tomar essa decisão, eu acho que devem ser socializadas. Como eu disse, ontem eu fiz o teste para a Covid, eu e minha esposa, eu tomei, aí vamos fazer aqui uma rápida análise. Eu peguei Covid e ela pegou no ano passado, na mesma época, os dois. Ambos tomamos 2 doses da AstraZeneca. Eu tomei um pouco antes, por ser professor, tive prioridade. E agora, em janeiro, eu tomei a terceira dose, a dose de reforço, que é esse motivo da polêmica, tá? Na segunda-feira, minha esposa começou a sentir a garganta arranhando, um pouco de coriza. E ontem, quarta-feira, nós fomos fazer, depois de 3 dias de iniciados os sintomas, os testes. Mas vocês dormindo juntos? Por quê? Dormindo juntos? Dormindo junto, andando. Nós só andamos juntos, né? Inclusive, dormimos juntos também. E aí, o que é que acontece? Fomos fazer o teste os dois, né? Ela deu positivo e eu negativei. Qual a diferença? É que há uma semana atrás eu tomei a terceira dose da Pfizer. Certamente o meu nível de anticorpos, uma semana depois, está bastante elevado o suficiente para pegar o vírus que entrou no meu corpo, neutralizou o vírus e eu dei negativo. O vírus não entrou em meu corpo, tá? Então isso é uma prova para mim, que sou cientista da área, pesquisador da área, que a terceira dose é importante nesse momento para barrar a circulação da Ômicron. Quanto à questão de problemas cardíacos, veja só, nos Estados Unidos da América, 11 milhões de crianças de 5 a 11 anos de idade, melhor dizendo, 8 milhões, já tomaram a dose da Pfizer. Tá? Apenas 11 de 8 milhões tiveram miocardite. E a miocardite leve, todas tratadas, nenhuma morreu e já em casa. Detalhe, Covid-19, a doença, causa miocardite numa taxa muito maior que a própria vacina. Então, não há motivo de receio, a comunidade científica está recomendando porque reconhece que as vacinas estão ajudando a gente a sair da pandemia. Só para a gente fechar, professor, hoje chega ao Brasil o primeiro lote, né, da vacina pediátrica da Pfizer. Crianças, porque o pai que está me assistindo, que está meio receoso, é tranquilo tomar? É importante tomar, já que hoje está na capa do Jornal Meu Norte, liberado completamente a volta às aulas nas escolas. É um passo importante para a gente ter uma vida normal? Passo super importante. O que eu digo aos pais, olha o cenário que eu estou aqui, ó. Aqui, ó, atrás, ó, desse lado, que é invertido, é o quarto do meu filho, de 4 anos de idade. E assim que a Anvisa aprovar a vacina para crianças, eu irei imunizar o meu filho, tá? Então eu confio plenamente nas vacinas. As vacinas nos ajudaram a vencer o sarampo, a poliomielite, a varíola, a cachumba, meningite. Os pais foram educados sendo vacinados, porque a gente vai agora duvidar das vacinas. Eu colocaria até uma pimenta nessa discussão que eu venho defendendo, Yeldson, nas minhas redes sociais, contrariamente a alguns colegas,
que o início das aulas para crianças até 11 anos de idade poderia ser adiado em 2 meses para dar tempo de nós imunizarmos essas crianças. Eu acho que 2 meses após o carnaval não seria um grande problema. O problema é que algumas crianças vão voltar para as aulas sem vacinação e algumas vão contrair Covid. Covid pega em crianças sim, tá? E, infelizmente, algumas, embora poucas, irão morrer de Covid. A questão ética que se põe é: se tem uma ferramenta como a vacina para reduzir ainda mais o já baixo número de crianças infectadas e mortas por Covid, por que a gente não aguarda 2 meses e protege nossas crianças, né? É uma outra pauta a ser discutida. Polêmica. Polêmica. Reconheço. Obrigado, professor. Forte abraço. Segue lá. Eu que agradeço. Professor Paulo Henrique no TikTok. Vale muito a pena. Conteúdo de primeira linha. Obrigado.